Bem, gente, me chamo Thiago Evaristo. Eu vou fazer aqui meu comentário sobre a importância das reformas da educação brasileira ao longo do tempo. Como todos sabemos, os jesuítas foram os primeiros a ter esse papel, né, de trazer a educação para os nativos da época, né, através da leitura e da escrita e também através da música, né, como a gente sabe. E ao longo do tempo, a igreja teve esse papel, né, responsabilidade de passar, né, esse papel. Ao longo do tempo, em 1906 foi a primeira contagem, né? Contagem e eles tiveram o resultado de que quase 80% da população brasileira, né, não sabia ler e escrever, ou seja, analfabetismo, né, no caso. E, e eles, naquela época, a elite, né, ela não dava tanta importância, né? Não dava tanta importância para essa educação, né? Nem todo mundo, né? A pouca porcentagem da população na época que tinha acesso à educação era pessoas, né, que tinham condições financeiras na época, né? E não era educação, nem todos tinham educação livre naquela época. E, após aí 46 anos depois, né? Veio alguns estudiosos, né? Alguns autores, né, pensadores da época, autores relacionados à educação. Posso citar Anísio Teixeira, né? Fernando de Azevedo, né? E dentre outros. Eles fizeram a reforma 32, né? Que a gente chama de 32 para lembrar que faziam já 46 anos, né? Que até então o governo naquela época não estavam dando atenção necessária para a educação, né? Se não me engano, tem uma parte que Monteiro Lobato fala, ele diz que, que o país estava em uma doença, né? Ou seja, estava doente, né, referente à educação. O que adianta, né, o governo dar tanta importância para a economia, né? Eles tinham meta, né? Eles tinham um plano para a economia e eles atingiam, né? O, eles conseguiam ter êxito na economia e tinham metas, planos e eles alcançavam, né? E não tinha essa importância para a educação, né? E o que adianta ter economia se dando bem e a educação sem dar a devida importância? Porque lá na frente íamos ter uma população com pouca sabedoria de poder manusear essa economia, né? Ou seja, um país sem educação seria um país quebrado, né? Tanto da educação quanto na economia do país, né? Então, por isso foi esse manifesto de 32 aí. Esse manifesto foi bem importante, né? E eles buscavam chamar atenção, né? Naquela época, né? Nos anos 20 aí, uma grande a elite na época, né? Os governadores, certo? E pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, né? Nessa época aí, nos anos 20, eles já trabalhavam, né? Essa questão do aluno, né? Ser o centro da atenção ali, ser o central, né? Educação, não como antigamente, a educação tradicional, né? Que as igrejas que estavam à frente desde o tempo dos jesuítas, de, de fazer com que o aluno seja a posição central, né, da educação, não só o professor, né, ter a fala dele ali, aquela importância, né. Então, se o Brasil tivesse pego naquele gancho dos Estados Unidos na época, nos anos 20, hoje a gente teria uma educação bem mais diferente. E só no final dos anos 20, né, no 1990, por aí, que foram dar importância para a educação, né, as mídias, o governo, né. E a reforma é bem importante porque é, trata melhorar cada vez mais, né? Trata melhorar e, como a professora Helena falou, não é que a educação, né, que eles falam da reforma 32, não é que a educação esteja desorganizada, ela está inorganizada, certo? Obrigado.